cá com o professor Paulo Prudêncio. Paulo, bem-vindo, obrigado por estar connosco. Qual é a sua expectativa para esta nova reunião entre governo e sindicatos? Olá, muito bom dia. A minha expectativa não é muito positiva, como aliás tenho estado a ver pelas intervenções que tenho estado a acompanhar a vossa emissão. Vamos lá ver, nós temos aqui já um pequeno histórico em relação a isto. A ideia que dá é que o governo, ao contrário daquilo que devia ser expectável, uma vez que continua a haver greves, paralisações, tudo isto, manifestações, era ter uma mesa permanente, uma mesa de negociações que fosse tratando estes temas e trabalhando com os sindicatos com maior sistematização e não deixar passar este tempo todo com estas greves e os sindicatos não se estarem a reunir com o governo. Por outro lado, isso aí dá assim uma pequena ideia, dá a ideia de que o governo está a tentar deixar passar o tempo e que os professores se desgastem, e depois apareceu esta questão dos serviços mínimos, que também foi dirigida apenas às greves de um sindicato, deixando os outros numa posição de alguma forma mais cómoda. Por outro lado, se nós recuarmos um bocadinho no tempo, antes da primeira grande manifestação que ocorreu em Lisboa, o Ministro da Educação fez uma conferência de imprensa que foi muito infeliz, porque tentou recuperar aquela ideia muito nefasta de virar a opinião pública contra os professores, nomeadamente os encarregados de educação. Depois, se bem nos lembramos, e eu estive nessa primeira grande manifestação e contactei com vários professores que me diziam que estavam indecisos se iriam ou não à manifestação, mas o facto do Primeiro-Ministro ter dito que isto eram notícias falsas que estavam a circular por WhatsApp, passando de certa forma um atestado de minoridade aos professores, como se os professores, para além das organizações sindicais, os professores não estivessem muito bem informados sobre o que é que se passa e o porquê é que apareceu esta explosão que mistura exaustão com indignação, como vocês têm estado a passar nas vossas peças. Portanto, o que dá a ideia é que estamos aqui a tentar ganhar tempo. Ainda ontem ouvimos o Sr. Presidente da República dizer que a simpatia que agora a opinião pública tem em relação aos professores pode-se virar contra os professores, porque isto é uma forma também de pressionar. Como foi dito antes, há aqui uma série de questões relativas à carreira, não só nos professores que estão na carreira, mas também com os professores contratados que já são, que a opinião pública conhece. Portanto, depois E precisamente, Paulo Prudêncio, quando há um conjunto grande de questões e há um caderno de reivindicações entregue pelos sindicatos com variadíssimas questões, ou seja, quando nós olhamos para estas reivindicações, o que é necessário nesta reunião com o Governo que seja pelo menos suficiente para minorar o tom dos protestos e para que, de facto, regresse alguma normalidade às escolas? Muito bem, muito boa a sua questão. Repare, as três questões que foram apresentadas pelo Governo em relação aos, por exemplo, aqueles 3 anos dos professores vinculados, as pessoas já perceberam que era uma coisa que existia. O Governo foi intimado em 2021 pela Comissão Europeia com a ameaça de que seria enviado para o Tribunal Europeu se continuasse a discriminar os professores contratados. Apresentou uma proposta que, resumidamente, é assim. Imagine, a proposta diz que os professores que tenham 1095 dias de serviço mas vinculam se tiverem neste ano horário completo. Ora, se um professor tiver 6.000 dias de serviço e não tiver este ano, por acaso, um horário completo, já não vincula. Portanto, isto é um pequeno exemplo de a desfaçatez que está implícita nestas propostas e que depois leva a que as pessoas se indignem mais, porque, no fundo, este pequeno exemplo mostra o conjunto de ultrapassagens na carreira de situações muito aberrantes que têm ocorrido nestes últimos 20 anos e que levou a esta explosão. Por outro lado, aquela questão das cotas do acesso ao 5º e 7º escalões, também a proposta apresentada não muda nada em relação ao que existe. A questão eu acho que as pessoas já perceberam que há uma percentagem atualmente de 50% de professores que passam ao 5º escalão e 38% que passam ao 7º escalão. E o que acontece é que o Governo diz que ia aumentar para 75% no 5º escalão, ficamos por aí no exemplo, e os 75% vamos a perceber que não é mais do que os 50% que existiam, mais
os 5% excelentes e 20% de muito bons. Portanto, é apenas manter o que existe em relação aos quadros de zona pedagógica, o passar de 10 quadros de zona pedagógica para 63, olha, é a mesma coisa que dizer eu vou tentar acabar com o despovoamento do interior do país e em vez de 308 concelhos mudo para 600. Portanto, isto não, as escolas não mudam de sítio. O que é importante é aumentar o número de lugares de quadro nas escolas e nos quadros de zona pedagógica, porque os professores, desde cedo, esta questão de andar com a casa às costas, é preciso perceber isto. Se houver uma vaga numa escola e existirem 10 candidatos, não podem lá ficar os 10. Eles vão ter que concorrer para outros sítios, vão ter que ficar noutros sítios. O que é importante, e num país tão pequeno como o nosso, é que se aplique aos professores aquilo que se aplica a outras profissões que têm subsídio para a sua residência, subsídio para a deslocação. Portanto, já todos conhecemos isto tudo. Mas disse, e muito bem, que é preciso encontrar um fio à meada. Um fio a esta meada, porque são um conjunto de questões. Todas estas que nós tivemos a referir, relativas à carreira, são questões que implicam investimento. Mas depois há outras questões que são despesistas, que se nós as mudarmos, nós reduzimos a despesa e eu posso centrar-me nelas. E digamos que podemos... Para terminarmos, Paulo Prudêncio. Diga. Para terminarmos, quais é que são essas urgências que refere? Olha, basta pensarmos assim, depois de aparecer esta explosão, que eu repito, que mistura exaustão com indignação, nós vamos ver o que é que acendeu, qual foi o rastilho, o que é que incendiou isto. Foi o caso dos concursos. O que se percebeu é que os professores não querem passar da lista graduada para os concursos feitos pelas escolas. Porquê? Porque os professores não confiam no modelo de avaliação e no modelo autocrático de gestão das escolas. O clima nas escolas é de parcialidade, de amiguismo, aquilo que se refere do caudilhismo municipal aplica-se também às escolas e nesse clima de parcialidade, numa avaliação que já todos perceberam que é o CIADAP, o Sistema Integrado... Mas reconhece que os professores têm de ser avaliados, Paulo Prudêncio. Os professores têm que ser avaliados. O modelo aplicado em Portugal é uma aberração. Não existe em qualquer social-democracia. A nossa social-democracia é uma caricatura. Nenhuma profissão pode ser avaliada pelo modelo aplicado aos professores, que é uma farsa burocrática. Os professores, eu fui avaliador e demiti-me porque eu tinha 70 professores para avaliar num mega agrupamento e nunca estive com eles, não os conhecia. Paulo Prudêncio, não temos mesmo mais tempo, mas de resto fica aqui também o seu testemunho dessa que é uma das questões que os professores e os sindicatos levam hoje para cima da mesa com o Governo em mais uma ronda negocial, numa altura em que, como sabemos, há contestação dos professores um pouco por todo o país. Obrigada pela presença e um bom dia. Os enfermeiros